Rosângela, Alane, Lude, Marcos, sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando. Wellington, Raquel, Douglas, Alex, Alexandre, Pamela, sejam muito bem-vindos. Juan, Mônica, amém as saudações, sejam muito bem-vindos. Maurício, seja bem-vindo, meu irmão. Lilian, Marcos, Sueli, João, Valdecir. Olha, Valdecir lá do Acre. Deus abençoe, meu irmão. Tem gente de Teixeira de Freitas. Sejam muito bem-vindos. Eu vou chamar a Alane, Alisson, Sheila, amém. João lá de Rancharia, top. Lenita de Santo André, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente já vai iniciar, tá bom? Já vou chamar a Alane. Soninha, Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Nessa noite que eu acredito que vai ser uma noite muito boa. Olha, bastante gente lá de Guarulhos. Deus abençoe grandemente. Shalom, shalom. Deus que abençoe. Flávio, lá de Anápolis, seja bem-vindo, meu irmão. Adriano, seja bem-vindo. Amanda. A Lilian é de Araras. Deus abençoe, Lilian. Tapiraí, Aná. Deus abençoe, viu? Todos vocês que estão chegando aí agora. A gente já vai iniciar a nossa live. Vamos dar mais um minutinho e já vou chamar a Alane, tá bom? Vamos lá, vamos chamar a nossa companheira. Maravilha! Sejam muito, muito bem-vindos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ah, Elane, esse shalom, shalom, gente, eu preciso contar pra vocês. Eu preciso contar. É um momento do desabafo. Preciso contar pra vocês. É uma parte um pouco triste, mas antes da gente começar a live eu preciso falar, porque é uma coisa que me deixou bastante triste. Você que está assistindo a live, presta atenção no que eu vou falar, que é top. Top pra vocês que vão ouvir. Pra mim não foi muito bom, não. Estão ouvindo aí? Vocês estão me vendo bem? Então? Não travou, né? Parece que para uma pessoa travou. Fábio, lá de Diadema. Escuta essa história aqui que é boa. Alguém falou alguma coisa de denominação. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Ah, passou. Bom, vamos lá. Rapidinho, tá, Alane? A gente já começa a nossa live. Tá bom. Gente, olha que coisa interessante. Só porque eu falo shalom, shalom no início das nossas lives, aqui na minha cidade, disseminou-se na igreja que eu frequento, que agora eu sou um judeu. Você acredita nisso, Alane? Não acredito. A Alane é da congregação cristã. Eu também sou. E aí, só porque eu falo shalom, shalom, gente, que ignorância é essa? Todo mundo fala aleluia nas igrejas, e aleluia é uma palavra hebraica também, nem por isso todo mundo é judeu, gente. Por favor, me ajudem, né? E foi daqui, Alane, eu fiquei muito triste, até porque foram pessoas do ministério da igreja que falaram isso. Oh, meu Deus. Só porque eu falo shalom, shalom. Então, para todo mundo entender, os seguidores aqui, gente, shalom, shalom, shalom é uma palavra em hebraico, mas ela é muito completa. Na verdade, essa palavra, se você pegar os originais aí na Bíblia, você vai ver que Jesus, ele falava essa palavra quando ele chegava na casa das pessoas. Então, ele chegava e falava shalom, porque era a língua dele, minha gente, né? Então, eu peguei essa palavra porque ela é mais completa, e como meus seguidores, tem gente da congregação da Batista, Assembleia de Deus, tem meus parentes que alguns são católicos, enfim. Só que isso me magoou bastante, que eu falei, ai gente, que dó, né? Não me magoou por causa da palavra, ou por me chamarem de judeu. Até porque eu não tenho barba, judeu precisa ter barba. Mas eu fiquei triste por ser tão pouco conhecimento, ser tão raso, né? Eu fiquei muito triste de saber que o conhecimento é tão raso, a ponto de interpretarem uma palavra e por causa da palavra interpretarem uma pessoa. Mas é só isso, vamos começar a nossa live. Deus abençoe a todos que estão presentes. A Alane já chegou. Deus abençoe a Alane pela sua presença. Hoje nós vamos falar de Romanos, capítulo 2. Gente, é top esse capítulo. Nós vamos tentar desenvolver ele de uma forma que todos possam compreender. O capítulo 1 foi um capítulo onde Paulo
Ele fala um pouco sobre ele, faz uma saudação linda. Ele fala da fé dos romanos, o desejo que ele tinha de visitar Roma. Tudo isso está na nossa primeira live, já disponível aqui no meu Instagram. E aí ele fala também da justiça da fé, que é o assunto de toda a carta de Paulo. Ele vai falar da justiça da fé. Olha, gente, guardem isso. Justiça da fé. E depois ele fala da idolatria e da depravação dos gentios. No caso aqui, aquilo que ele conhecia, que era o continente onde ele estava, né? O mundo conhecido da época, que se estendia da Ásia até os confins da Europa, chegando na Espanha, tá bom? E agora a gente vai falar no capítulo 2, a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. É um capítulo muito interessante, e é disso que a gente vai falar agora, tá bom? Então sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aí agora. Vamos falar de Romanos, capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse capítulo, que eu acho que vai ser enriquecedora para a sua vida. Vamos lá? Vamos. Bora, Lani. Bora. Vamos lá. Eu gosto sempre de perguntar o horário para a Lani. Que hora que é em Paris? 2h07 da manhã. 2h07 da manhã. Gente, olha como a Lani, essa nossa irmã, é tão esforçada. Então vamos ajudar ela aí na comunhão, tá bom? Vamos lá. Capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Meu Deus, é top isso daqui. É muito top. A Alane é guerreira mesmo, gente, viu, Anderson? Ela é muito guerreira. Vamos lá, Alane, você quer discorrer esse primeiro verso? Eu acho interessante esse negócio de julgar, né? Porque aqui a gente vai passar de um primeiro capítulo onde quem lê a carta, né, dá a impressão assim, ó, acabaram com os gentios, né? Tinha essa separação na época de Paulo, né? Gentios e judeus, tinha os novos convertidos dos dois, né? Das duas origens, vamos dizer assim. Então, quando a gente lê o primeiro, fala assim, ó, ficou o sal grosso, ficou feio pro lado dos gentios, né? Que são os não judeus. Mas esse capítulo 2 vai justamente dar o outro lado da moeda. E aí ele já começa, né, falando assim, cuidado aí, vocês estão julgando, porque vocês estão se achando, né, porque vocês são melhores e tal. Então agora, eu acho que esse primeiro verso, ele dá justamente essa introdução, dizendo, calma aí, porque às vezes a gente é assim, né, o ser humano é assim, né, a gente olha pra pessoa e fala assim, aquele ali tá errado, é um pecador, aquele ali tá por fora do negócio. Mas calma aí, antes de olhar para o outro, né, vamos olhar para nós mesmos. Então, Paulo dá essa chamadinha aqui, como quem diz, agora vamos olhar para vocês também, antes de ficar olhando só para os gentios dizendo que tá feio, né, olhando para o pecador, né, vamos olhar para a gente mesmo e parar de ficar julgando só porque a gente acha por alguma coisa que a gente é melhor do que o outro. Ai, Alane, que forte isso. Sabe por quê? Sabe o que eu vejo? Você que está na live deve ver a mesma coisa. É o que traz, muitas vezes, o falso evangelho. O falso evangelho, ele traz essa capa de segurança. O falso evangelho, gente. Mas o que é o falso evangelho? É aquele que você acredita que você agrada a Deus pela sua roupa, que você agrada a Deus porque você não toma cerveja, que você agrada a Deus porque você vai na tua igreja 7 dias por semana, porque você não corta o cabelo. Esse é o falso evangelho. Irmão Anderson, mas essas coisas agradam a Deus. Verdade, isso agrada a Deus. Mas tem uma coisa que agrada muito mais a Deus do que isso daí. Lembra lá? Quem habitará no teu santo monte? Quem morará no teu santo templo? Ele diz, aquele que for limpo de mão e puro de coração. Então, é importante uma coisa acontecer dentro de nós. E o que acontece? Naquela época não tinha as igrejas evangélicas. Gente, isso é para nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte, cuidado, porque você se acha melhor do que as pessoas que estão lá fora, do que as pessoas que ainda não conheceram o evangelho. Só que se o evangelho que você conhece for o evangelho falsificado, que faz você acreditar que você é bom pelas obras que você pratica, porque você leva a cesta básica para alguém, que faz você acreditar que cortando o seu cabelo você é melhor do que aquela que corta a ponta, que faz você acreditar que você que não usa brinco é melhor do que aquela que não usa, que faz você acreditar que porque você usa uma gravata, uma gravata e um terno, e aquele que chega só de camisa na igreja é menor do que você está vivendo o falso evangelho. E aí você vai ter um problema muito complicado, porque quando você chega para outra vida, que você sai desse corpo, e você chega na outra vida diante do Eterno, diante do Criador, daquele que fez todas as coisas, gente, eu vou contar um segredo para vocês. A gente não chega acompanhado com o papai, com a mãe, não dá para pedir oração lá e o bicho vai pegar.
Não é à toa que ele disse, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Ah, mas no teu nome nós fizemos isso, no teu nome nós fizemos aquilo. Ai, ai, ai. Sai fora daqui, eu não conheço vocês. Sim. Vocês praticaram iniquidade. Ou seja, você se estruturou em algo que não era interno, era externo. Você só quis aparecer. Olha, Elane. Ai, meu Deus, estou tomado agora. Aguenta um pouco aí, Elane. Olha o que acontece, né? Tem gente que chega na igreja só porque ele fala uma linguagem, ele acha que é melhor que o outro. E aí ele despreza aquele que não fala. Né? Só porque ele tem um grau na igreja, ou ele tem um ministério, ou porque ele toca, ele se sente melhor do que o outro. Então, olha que importante isso. E quem traz isso? O falso evangelho. O falso evangelho traz essa sensação de conforto e segurança que é falsa, porque ela é externa, ela não é interna. E o Senhor não olha o externo, ele olha o interno. Mas é importante cuidar da aparência como um cristão, sem dúvida alguma, gente. A Bíblia diz que você tem que se comportar como um cristão. As pessoas devem olhar para você e enxergar um cristão, mas primeiro pelas suas obras, por aquilo que você faz, por aquilo que sai da tua boca, por aquilo que você planta. Por isso que não é à toa que perguntaram para Tiago, qual a verdadeira religião? Ele falou, é muito simples, cuidar das viúvas e dos órfãos e ajudar o angustiado e o triste nas suas provações. Essa é a maior de todas as religiões, porque religião significa religar, ou seja, é a ponte que te liga a Deus. Quando você cuida do necessitado, ajuda o pobre, naquele momento a ponte que é Cristo encosta em você, e você tem um contato mais direto com Deus. Bom, vou para o verso 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Acabamos de falar aqui, né? O juízo de Deus vem sobre essa verdade. Gente, porque, vamos lá, eu tenho uma verdade. Tá, vou pegar um exemplo aqui. E você deve ter. Eu vou usar o exemplo das irmãs, vai. Tem irmã que ela pega uma verdade como não cortar o cabelo é a minha maior verdade. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui, Alane, e vou deixar você discorrer. Olha que coisa interessante. Um irmão do ministério me liga, fala, Anderson, estou com um problema seríssimo para resolver aqui. Qual? Vai ter uma reunião para tirar a liberdade de uma moça que cortou o cabelo. Ela cortou bem curtinho o cabelo. E ela vai ficar sem liberdade, porque ela é auxiliar de jovens e menores. Uau! Falei, sério? Vocês vão tirar a liberdade porque ela fez isso? Mas a pergunta é a seguinte, por que ela fez isso? Vocês sabem? Ah, e agora? A gente não sabe. Então, era importante saber. Ela faz algum trabalho, ela vai em algum lugar. Gente, aqui próximo da minha cidade tem um hospital de câncer, de tratamento de câncer para criança. Chama Hospital Boldrini. E ela fazia um trabalho lá. Ela viu uma menininha sem cabelo e ela falou, meu cabelo cresce. O dela não. Olha o que ela faz. Ela vai lá e manda fazer uma peruca. Corta o cabelo dela, manda fazer uma peruca para essa menininha que está sem cabelo por causa do tratamento do câncer. Agora eu pergunto para você que está na live. Respondam, por favor. Escrevam aí embaixo. Você tiraria a liberdade dela porque ela cortou o cabelo para fazer uma peruca para uma menina? Ela tirou só o cabelo, gente. Meu Deus. O cabelo cresce, o de Sansão cresceu. E o de Sansão foi cortado porque ele deu uma mancada grave. Jesus deu a vida por nós. O Alexandre está aqui com a gente, ele é do Hospitalhaços. É o nosso irmão na fé, ele é da congregação e trabalha no Hospitalhaços. Ele é um palhaço, sim, ele coloca o narizinho, ele vai lá, e o apelido dele é Pinguim no hospital. Lá no Boldrini, nos hospitais, ele vai lá. Ele vai lá tentar levar alegria para as crianças. Só que ele não vai de terno, Alane, ele não vai de gravata, ele vai vestido de palhaço. Ele vai vestido de palhaço. Eu pergunto para vocês aqui agora. Deus condena ele por ele se enfeitar e se enfeitar inteiro, passar maquiagem, parecer um palhaço. Eu pergunto para vocês agora se ele está levando alegria para as crianças. Gente, é uma coisa tão simples. É disso que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 2. Cuidado com as verdades que você acredita que é uma verdade que pode ser uma grande mentira. Só que estão falando para você que é verdade. E aí você segura nisso e acha que está tudo bem e nada vai acontecer. Discorre, Elane, que eu vou tomar até água pro assunto hoje. Vai ser bom. Não, mas isso aí é justamente essa coisa da verdadeira religião, da verdadeira coisa que liga, eu acho que fica até exemplificado na cruz, né? A cruz, ela tem dois eixos. Ela tem um eixo vertical, que é nós e Deus, mas ela tem um eixo horizontal, quando a gente abre os braços, né? Quando Jesus está lá, se a gente imagina Jesus na cruz, tem dois braços abertos, estendidos. E essa ligação, essa verdadeira religião é o braço horizontal da cruz, é o lado horizontal da cruz, né? O eixo horizontal da cruz. Então, gente, não dá pra gente equilibrar uma cruz, né? Não dá pra imaginar uma cruz só com um eixo vertical.
Não dá pra gente ficar imaginando que a gente só é crente se a gente tem esse eixo aqui, ó, funcionando. Mas esse eixo aqui não precisa, né? É inexistente. Porque a gente fica, não, agora se eu fizer isso, eu vou me sentir mais perto de Deus, eu vou estar mais em conexão com Deus, eu vou estar mais sentindo, Deus está mais dentro de mim. Mas o que você está fazendo com tudo isso que está recebendo no eixo vertical? Você está distribuindo na horizontal? Uau! Uau! Senão a gente não está praticando religião Vocês estão nenhuma. ouvindo isso? Vocês que estão na live, vocês pegaram essa chave ou não? Porque para mim foi tremendo isso, Alane. O que você acabou de dizer. Será que a gente realmente está fazendo isso? E olha, eu vou dizer uma coisa para você, Alane, que você falando isso me veio um verso, gente, diante de Deus, que a gente aqui, eu e a Alane, a gente não fica planejando o que a gente vai falar. Eu mando uma mensagem para ela, faltando 3 minutos, você está preparada? Está na comunhão? Ela só fala, tô, vambora, vamos. Então, assim, ela ora lá em Paris, eu oro aqui, para Deus abençoar a live, para tocar no coração das pessoas, para que as pessoas parem de ser enganadas com esse falso evangelho, de dizer que está tudo bem, que a tua vida vai prosperar, que a tua vida tudo vai dar certo, que o teu inimigo vai cair, que muitas vezes o teu inimigo é o teu vizinho, é a tua sogra, é não sei quem da tua família, que vai cair diante de você, que o teu patrão vai morrer. É mentira! Isso é mentira! Sabe o que tem que cair? O teu orgulho, tem que cair essa máscara que a gente carrega do nosso orgulho, de falar que a gente pensa que é alguém. É isso que tem que cair da nossa vida. É isso que tem que ser limpo da nossa vida, para que a gente possa ser humano diferente, ser humano melhor. Melhor para a nossa casa, melhor para os nossos amigos, melhor na sociedade onde a gente está, melhor na nossa empresa onde a gente trabalha. E olha o que a Alane falou sobre a cruz, né? Sobre esses 2 eixos. E me veio agora, Alane, diante de Deus, Êxodo capítulo 27. Olha que interessante, verso 2. Êxodo 27, verso 2. Gente, acompanhe comigo se você tiver com a tua Bíblia. Eu convido você a abrir em Êxodo 27, verso 2. Olha isso aqui, que chave que a Alane trouxe pra gente, né? Através do Espírito Santo. E farás as suas pontas nos 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo. E a cobrirás com cobre. Gente, aqui Deus estava falando para Moisés fazer o altar do sacrifício. O altar do sacrifício deveria ter 4 pontas. Por isso, e lá no altar do sacrifício era morto o cordeiro pelo pecado das pessoas. O sumo sacerdote levava um cordeiro nesse altar com 4 pontas e sacrificava ele ali. Pegava o sangue e colocava nas 4 pontas e depois jogava o sangue no meio. Por isso que os 4 cantos da cruz de Jesus tinha sangue nas 2 mãos, nos pés e na cabeça. Foi maldade que o soldado colocou a coroa na cabeça de Jesus? Foi, mas foi também para cumprir a palavra de Deus que tinha que ter sangue nas 4 pontas. E tinha que ter sangue no meio. Foi maldade o soldado furar o costado de Jesus? Óbvio que foi. Mas o céu ficou contente porque a palavra de Deus se cumpriu. O altar estava pronto. Tinha sangue nas 4 pontas. Tinha sangue no meio. O cordeiro estava lá. E o que ele traz para nós nesse verso 2 que a Alane acabou de dizer? Gente, você está fazendo esse sacrifício. Você está rompendo o seu eu, o teu ego. Você está acabando com as coisas que estão dentro de você e colocando, se debruçando diante desse altar, arrancando as suas entranhas diante do teu Criador e falando para ele que você não é nada, que você não tem condição, que você realmente não está aprendendo, que você precisa ser melhor como pai, que você precisa ser melhor como vizinho, que você precisa ser melhor como um ser humano. Você está falando isso ou você está acreditando no falso evangelho? No evangelho que fala que você vai prosperar, no evangelho que fala que a porta vai abrir, porque é sempre as mesmas coisas que é pregada. Gênesis 1, vai ter luz na tua vida. José, rapaz, Deus vai tirar você do Egito. Êxodo, você vai atravessar o mar. Josué, rapaz, fica tranquilo, levanta a tua cabeça que Deus é contigo por onde quer que andares. Salmo 23, Deus está na tua vida. Eclesiastes, fica tranquilo que para todas as coisas tem um tempo determinado por Deus. Aí entra em Isaías e vai lá para frente, fica tranquilo, servo do Senhor, tá tudo certo na tua vida. Gente, tem outros capítulos, tem 31.105 versos na Bíblia, e tem verso de advertência, cuidado, Deus é amor, mas também é fogo devorador. E tem mais, cuidado, desperta, cuidado. Então cuidado com o falso evangelho. Por isso que algumas pessoas vão e falam, mas não está acontecendo nada da minha vida. É óbvio que você está vivendo o falso evangelho. Viva o verdadeiro, aquele que Deus quer que você se derrame diante do seu altar. Como? Não julgando o próximo, não apontando o dedo para o próximo, não achando que você é melhor só porque você não passa batom. Coloque isso na sua cabeça.
Paulo estava falando isso para os judeus, né? Verso 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, que é as coisas do mundo, né? Como foram apelidadas pelos evangelhos, coisas do mundo. Gente, comida é coisa do mundo, feijão é coisa do mundo, leite é coisa do mundo, e você participa de tudo isso, só para você saber. Mas vem comigo. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tal coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás do juízo de Deus? Quer dizer, se você fazer essas coisas, você vai escapar? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento ou arrependimento? Discorre, Alane, que hoje tá bom essa live. Isso aqui, eu acho que fica bem claro, né? Quando ele fala assim, ó, você tá achando que você tá, só porque você não faz tais coisas, vocês vão estar longe do julgamento de Deus. Mas peraí, você tá olhando, se você tá praticando a benignidade, paciência e longanimidade, o que são essas três coisas? Frutos do Espírito. Quem podem produzir essas coisas? O Espírito Santo. Em quem? Em alguém que foi regenerado porque acreditou no verdadeiro Cristo e falou, eu não seria capaz, eu não poderia dar conta, eu jamais poderia tirar a ira que Deus tem sobre a humanidade, né? Sobre a humanidade, sobre tudo que fez, não teria outro que poderia nos livrar da ira de Deus. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei uma vez, que é assim, ó, nós fomos salvos do quê? Fomos salvos da ira de Deus. Por quem? Por Cristo, o Filho de Deus. Para quê? Para que a gente glorifique o nome de Deus. Então, tudo foi feito para livrar da própria ira dele contra a humanidade, pelo próprio Filho que ele enviou no nosso lugar, para que hoje a gente possa glorificar o nome dele. Então, não adianta nada a gente falar que nós somos crentes, que nós cremos no Evangelho. Se a gente está querendo só reforçar o nosso ego e a gente não quer ser um lugar onde os frutos do Espírito vão poder frutificar. As pessoas falam assim, aí para fazer o fruto do Espírito, né? Aqui, vamos pensar, imaginar a paciência. Como que vai ter a paciência? Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Aí, tá bom, louvado seja Deus, um bom desejo, quero ter paciência. Aí vai ter o seu vizinho que vai te xingar, o seu chefe que as crianças vão fazer aquela bagunça dentro de casa, vai virar tudo de ponta cabeça, no trânsito vai ter problema de dificuldade, aí fala assim, que prova a minha vida, que vida provada, eu não tenho sorte, eu não sou abençoado. Não é, mas para produzir, né? Até eu sempre me confundo na hora da sequência, mas a nossa própria tribulação vai gerar em nós, né? Os frutos do Espírito vão aparecer nas nossas tribulações, não vão aparecer na benção, gente. Pelo menos eu, na minha pouca experiência, eu nunca vi numa hora que tá só bênção, eu tá aprendendo a ter um fruto de Espírito. Não, eu agradeço, eu glorifico a Deus no momento que eu tô na benção, naquele momento de paz, de alegria. Mas é no momento que eu tô lá na luta, na dificuldade, que os frutos do Espírito vão aparecer. Uau! E aquilo está escrito, é bíblico, né? A prova da nossa fé obra a paciência. Ou seja, a prova da nossa fé, ela constrói a paciência. Obra no sentido de construir. Então, como que eu vou provar a tua fé? Como que Deus vai provar a nossa fé? Né? Se não for por angústia, por tribulação. Então, isso vai transformar em paciência. Até, olha, vou pegar o meu exemplo, né? Ouvi de pessoas, né? Isso que eu virei judeu e tal. E é tão chato ouvir essas coisas, né? Eu fiquei muito triste, de verdade, fiquei muito triste. Mas em outros tempos, sei lá, 25 anos atrás, o meu comportamento com certeza seria outro. Mas, à medida que o tempo passou, a paciência foi construída dentro de mim. Então, hoje eu falo, na verdade, para esclarecer, e não para atacar. Só para esclarecer. E que bom que se todos fizessem assim, né? Vamos aqui na frente? Olha. 5. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Meu Deus. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra mal.
primeiramente o judeu e também o grego. E glória, porém, e honra e paz a qualquer que obre o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Gente, esse verso é tremendo, porque onde não há acepção de pessoas para Deus? Na hora que ele julga guerreiro. Na hora que ele julga a guerreira que está ouvindo essa live, vendo essa live. Deus não faz acepção na hora de julgar. Você pode ter congregado a tua vida inteira na Assembleia de Deus, você pode ter congregado a tua vida inteira na Batista, você pode ter congregado a tua vida inteira dentro da congregação cristã no Brasil, e teve alguém que nunca pisou lá dentro, mas ele pagou as contas dele certo, ele cuidou bem dos seus filhos, e no final da vida dele, ele creu em Jesus Cristo, mesmo que nunca tenha entrado dentro de uma igreja. Ele pode ter entendido que templo é ele, que tem perna, boca e fala. O próprio Deus falou, né? Que ele não habita em templo feito por mão de homem. Então, que templo que ele habita? O nosso templo. Um templo que anda. Não é à toa que o primeiro tabernáculo ele se movimentava lá no deserto. Onde é o deserto? O mundo, minha gente. E por que o tabernáculo se movimentava? Ele tinha que sair de um lugar para o outro. Para mostrar que aquele... Olha que coisa interessante, Alane. O tabernáculo era coberto de 3 tipos de pele. Ah, 3 tipos de pele. O que será que ele estava querendo dizer? Por que será que Deus falou? Ele vai ter que ser coberto de 3 tipos de pele, ele vai andar esse tabernáculo, ele vai andar, vai ser coberto por 3 tipos de pele. O que Deus estava querendo dizer disso? Gente, ele estava querendo dizer que era gente, 3 tipos de pele, epiderme e endoderme, ele estava falando de nós. Ele estava dando um exemplo de como seria nós. Esse é o templo que ele quer visitar, é o templo que ele quer estar dentro. É importante para a igreja, óbvio. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Mas você não pode esquecer que você é um templo individual. A salvação depende de você. Pai não salva filho, filho não salva pai. Está em você correr atrás. Porque você é o templo e morada do Espírito Santo. E Deus não faz acepção de pessoas na hora de julgar. Sim. Alane, pode discorrer. Sim, não, acho que não tem, tá perfeito, irmão, tá, não tem, não, acho que a gente até pode já chamar pro 12, porque aí fica claro para todo mundo. Beleza, vamos lá. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Posso fazer mais um? Porquanto quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei. Meu Deus! Gente do céu, essa carta de Paulo, eu não sei se vocês pegaram essa chave. Meu Deus, graças te dou, Senhor. Olha só, eu vou ler de novo esse verso, porque foi o que a gente acabou de dizer. Olha só, ó. Porque, quanto aos gentios, pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja, presta atenção. Quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos eles são a lei. O que Deus estava querendo dizer através da boca de Paulo aqui? Gente, tem gente que não conhece o que vocês conhecem, nunca leram a Bíblia, mas ele, por não ler a Bíblia, ele nunca matou, ele não precisou ler a Bíblia para saber que não precisava matar, ele não precisou ler a Bíblia para saber que não precisava se prostituir, ele não precisou ler a Bíblia para dizer que ele não precisava mentir, ele não precisou ler a Bíblia para saber que ele precisava pagar suas contas, andar em dia com as suas contas, ele não precisou ler a Bíblia para ser um bom pai, ele não precisou ler a Bíblia para ser um bom amigo. Então o que Paulo está querendo dizer? Essas pessoas, a lei já é ela é a palavra, por isso que Paulo falava, essas pessoas são como cartas escritas, porque Deus colocou esse dom dentro delas, de novo, não são dela, não é delas isso, é Deus que colocou dentro dela, por isso que Jesus falou, gente, eu não vim pro são, ou seja, tem gente sã, eu vim para aqueles que estão doentes, se você que está vendo essa live é um doente como eu e como a Alane, fica aí, tem mais coisa para você aprender. Solta, Lani, manda. Mesmo porque isso aqui eu acho que justamente confirma, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então todo mundo tem dentro de si isso. O que acontece? Alguns Deus dá o privilégio justamente da gente reconhecer que além de ter essa lei natural, a gente tem um Salvador.
Esse é o Meu nosso Deus. privilégio. Aí nós somos privilegiados, fomos agraciados, não merecemos nada por isso, foi tudo imerecido, foi graça, foi favor. Ele nos deu um cordeiro perfeito no nosso lugar. E hoje, o que a gente, ele pede? Ele nem pediu, ele fez. A gente não existia lá no ano 2000, em 33, quando ele foi crucificado, a gente nem existia nesse tabernáculo de carne e ele já morreu por nós. E hoje, o que a gente tem que fazer só? A gente tem que falar, eu criei e agora, a partir de agora, eu vou fazer tudo, 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 tudo conforme ele quer, conforme ele já mostrou. Mas não porque a gente fica muito nessa aceitação, nessa coisa de aceitação, irmão Anderson, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso para ser aceito, eu tenho que fazer isso para. Alane, há poucos anos atrás, eu achava isso, que era o meu modo de falar, de comer, de vestir, que era isso que eu precisava para ser aceita por Deus. Eu tava fazendo tudo na direção errada. Nossa. É forte, é tremendo isso. É muito forte. É. E ó, como eu queria, Alane, como eu queria, de verdade, porque eu sinto o Espírito Santo manifestando no meu coração. Como eu queria que as pessoas que estão vendo essa live compreendessem isso. Porque tem gente que foram colocados para fora de algumas igrejas. Sim. Porque simplesmente não andava como aquele que estava lá achava que ele deveria andar. Uhum. Mas não foi Acho que Cristo, todas né? as famílias que estão. Se você quiser, comente aí. Comente, por favor. Você tem alguém da família que passou por situações assim. Que colocaram para ele que a misericórdia de Deus ela tem sim prazo de validade. Mas aqui ainda, aqui na Terra. Uhum. Que a misericórdia de Deus e o amor de Deus ele acaba em algum momento. Aqui na Terra eu estou dizendo. E as pessoas param de acreditar nesse amor, param de acreditar nessa misericórdia, param de acreditar nesse Cordeiro tão santo, tão bom, tão maravilhoso, que está sempre de braços abertos para a gente. Não é à toa que ele padeceu na cruz de braços abertos. E justo na onde? Na horizontal. Na horizontal, para receber eu, para receber você, para receber alguém da sua família. Se tem alguém da sua família que está nessa situação, que está sozinho, sabe? Que às vezes está sem força de voltar, mostra essa live para ele. Fala para ele que existe o verdadeiro evangelho. O evangelho do amor, da caridade, muitos que possam até pregar o ódio. Seu lugar não é mais aqui, você não pode estar mais aqui. Lembra, há 2000 anos atrás, essa pessoa que fala isso nem existia. Uhum. E eu sempre digo o seguinte, alguém que julgue, é fácil julgar, não tem problema nenhum. Se você aguentar levar 120 chibatada romana, você pode julgar. Calma, mas tem mais. Morto, se você for morto. Crucificado, sem reclamar e sem chorar, hein, bebê? Não pode chorar. Não pode reclamar e não pode gritar. Você tem que apanhar quieto, ser crucificado quieto. E depois que morrer, você é enterrado. Aí no cemitério da tua cidade. E depois de 3 dias, que você está morto, enterrado, sepultado, você levantar de dentro da sepultura. Se você fizer isso, eu acho que você pode julgar. Até chegar aí, gente, não julga não. Não julga não. Porque quando tudo foi planejado para salvar nossa alma entre os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nenhum de vocês e nem eu estávamos lá para ver o que foi acordado entre eles. E naquele tempo, irmão, se o irmão me permitir, naquele tempo, naquele momento em que tudo isso foi decidido, eu tenho certeza que lá não estava o modelo da roupa, da saia, do vestido, do cabelo, da bebida, não estava nada, não tava nada disso definido como diz aqui na ficha técnica. Uau! Não estava escrito. Olha, eu vou aceitar aqueles que não beberem, aqueles que tocarem, né, seus instrumentos, aqueles que nunca cortarem o cabelo, aqueles que nunca passaram. Não estava falando isso. Mesmo porque, se fosse tão importante, eu posso estar errado, o irmão pode me corrigir, eu não tenho. Eu sempre falo, gente, eu não tenho problema em me corrigir, eu erro, eu sou falha. Mas se eu acho que se aquilo que fosse carnal fosse tão importante para Deus, quando a gente morresse, a gente já ia com esse corpo aqui, ó, reinar com ele na eternidade. Não teria necessidade de ir para a sepultura e depois, quando formos, né, reinar com ele, recebermos um outro corpo incorruptível. Porque esse aqui é o perfeito. Mas a gente fica olhando só para isso. Top. Nossa, uma equação perfeita.
Gente, vocês entenderam essa equação? É igual somar 2 mais 2. É uma questão lógica. Óbvio que Deus ele quer um povo dele, especial, zeloso de boas obras. Óbvio que você tem que demonstrar o seu caráter cristão, sim, pela tua maneira de se portar. Sim, Mas o que sim. nós estamos dizendo aqui, eu entendi o que a Alane falou, que tem coisas mais importantes. Ou seja, tem gente que está deixando de fazer as coisas importantes, amar, praticar a caridade de verdade, perdoar, abraçar, né? Saber que tem pessoas que estão em níveis inferiores a você, né? E isso vai ser muito mais importante do que o que nós acabamos de dizer, do que a Alane acabou de dizer. Sim. Lembrando que Jesus usava vestido, tá, gente? Só para ficar claro aí. Mano, Vamos. eu vou até justamente adicionar só um ponto, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, ah, então as obras não são importantes, ah, então isso não é importante. Não, gente, não é. Quando a gente fala que o sacrifício de Cristo é suficiente e que depois as nossas obras vêm confirmando a nossa fé. Porque as pessoas pensam assim, ah, então já que ele me perdoou por todos os meus pecados, agora eu vou pra lambança e vira um liberalismo, uma coisa assim, sabe? Uma libertinagem. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando, sim, Cristo morreu, pagou pelos nossos pecados. E hoje, porque cremos nisso, levamos uma vida para glorificar o seu nome. Então, se você vai glorificar o seu nome tendo um bom porte cristão, andando com modéstia, não andando com sensualidade, é isso que ele está pedindo. Pedindo nem Alane, pedindo, a gente vai confirmar, né? Nem que ele pede, nós vamos confirmar, porque lemos e colocamos em prática. Alane, olha o que o meu irmão mandou aqui. Meu marido pecou, eu perdoei, mas a igreja o desprezou. Os filhos continuam na igreja. E ele não. Ele não, porque ele foi desprezado. Gente, é uma questão tão óbvia. E esse aqui foi um caso pequeno. Aconteceu um caso aqui. Eu vou ter que contar, gente. Não tem jeito. Eu não aguento, eu tenho que contar. E a gente tem que falar do verdadeiro evangelho. Olha só, um amigo meu irmão, tem uma loja de móveis, foi entregar um colchão na casa de uma pessoa. Chegou lá, ele viu uma necessidade muito grande. As crianças dormindo, 4 crianças num colchão de solteiro. Meu Deus. E como ele tem uma loja de móveis, ele falou, nossa, que dó. Deus colocou no coração dele ir lá e levar colchão para as crianças, enfim, suprir as necessidades. Só que antes ele foi falar com um membro de uma igreja, não vou citar o nome da igreja aqui, foi falar com um membro de uma igreja que cuida dessa parte aí, de suprir pobre. Sabe o que o cara falou? Ah, família assim, em tal lugar? Não, aquela lá já era. Ah, meu Deus. Aquela lá, ela pecou. A igreja não pode levar nada para esses porcos que desprezaram a graça do Filho de Deus. Olha isso aqui, gente. É muito forte isso aqui. Porque esse é um evangelho falso. Esse é um evangelho falso. Jesus, ele não ficava dentro do templo. Ele ficava entre prostituta, ele ficava entre beberrão, porque ele veio para os doentes. Ele veio salvar esse tipo de pessoa. Eu, você. E aí aconteceu isso. Daí ele veio falar comigo. Anderson, e aí? Falei, cara, Deus tocou no coração de quem? No dele ou no seu? No seu, então vai depressa. Daí ele foi lá e supriu a necessidade da casa. Ou seja, ele teve essa oportunidade de fazer o bem. E é o exemplo que a gente está vendo aqui. Uma família inteira está correndo risco porque alguém foi desprezado. Gente, nós não estamos dizendo que é para essa pessoa ter salvação. A gente não está dizendo que... E outra, eu não sei quem vai se salvar, nem a Alane sabe, nem você sabe. Por isso que a gente tem que se ajudar. Nós devemos nos ajudar. Não cabe a nós julgar quem vai entrar e quem não vai. Sabe? Não cabe a você. Agora, olha que coisa interessante. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Alane. Fica aí a reflexão. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Eu te pergunto, Alane, segredo fica estampado na roupa? Não, dentro do coração, né? Isso, o segredo fica na nossa testa? Não. Se não ia ser segredo, olha o que Deus está falando. Eu vou julgar o segredo de vocês. O segredo de vocês não está fora. O segredo de vocês não está no cabelinho sem cortar. O segredo de vocês não está na sua gravata. O segredo não está no seu sapato, nem no teu instrumento que você toca. O teu segredo está escondido dentro de você. Agora, e para saber, o segredo vai ser bom ou ruim? Cuidado, gente, quando a gente deixa esse corpo, a gente aparece perante o tribunal de Cristo. E olha o que ele está dizendo aqui. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, porque o meu evangelho é verdadeiro, não é o evangelho que você está acreditando que é, não.
O meu evangelho é o verdadeiro, o evangelho do amor, da misericórdia. Senão não chamava boas novas. Evangelho significa boas novas, e não más novas, né? Ó, eu vim aqui porque você vai ser condenado. O meu evangelho diz que você vai ser condenado. Então não é evangelho. É o falso evangelho. O meu evangelho, o evangelho de Paulo, o evangelho da Bíblia, é o evangelho do amor e da misericórdia. Óbvio, você tem que se corrigir, você não pode pecar mais nesse tipo de coisa, mas a misericórdia existe aí. Por isso que nós vamos ser julgados em Cristo. Deixa eu continuar aqui, que a nossa live tá top hoje, Alane. Uhum. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei. Gente, isso aqui é todo aquele que se considera cristão top das galáxias. Vamos trazer para nossa época, tá bom? Ah, eu sou o cristão top das galáxias. Eu falo até xalamalaya, porque eu tô tomado. Né? Cuidado, tá? Então, eis que tu que tem por sobrenome judeu ou evangélico e repousa na lei, aqui, palavra, e te glorias em Deus, e sabes que a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruído os destros, aqueles que são novos, aqueles que estão começando a aprender agora, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, ou seja, aqui entende-se por palavra. Tu, pois, por que eu estou falando por palavra, que entende-se por palavra? Gente, os evangelhos, eles ainda fazem parte da lei do Antigo Testamento. Raimon Anderson, misericórdia, Evangelho é o Novo Testamento. Na minha Bíblia está separado, os Evangelhos é o Novo Testamento. Presta atenção. Paulo falou, enquanto o testador não morre, o testamento não vale. Por isso que no Novo Testamento ainda fala de dízimo, por isso que no Novo Testamento Jesus foi circuncidado ao 8º dia, Lucas 2. Então, no Novo Testamento, Jesus ainda estava vivendo o período da lei. Agora, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja é estabelecida em 2 de Atos dos Apóstolos, aí a gente começa a viver o momento da graça, tá bom? Por isso que Paulo aqui, ele fala ainda a lei, contando com o evangelho. Porque, olha que lindo isso aqui, ó. Tu, porém, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, você furta? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Sabe o que está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer? Você fala que você anda, que você é crente, tal, só que você não paga suas contas, você passa, você fica devendo, você fica entrando nesse negócio aí de torre, de pirâmide, sei lá que diabo que chama isso daí, para enganar os outros. Eu sou crente, oh, meu Deus, vem comigo, cuidado, você está vivendo um falso evangelho. Continua, porque a circuncisão aqui simboliza... Gente, eu estou trazendo aqui para a nossa realidade de hoje. Uhum. Porque se eu for explicar o que é circuncisão, muita gente que está na live não vai entender. Uhum. Então eu vou tentar trazer para cá. Se você não entendeu o que eu acabei de falar, me chama no direct aqui que eu te explico. Mas eu estou trazendo para os nossos dias atuais para que todo mundo possa entender, para que fique uma conversa uniforme. Olha que coisa. Porque a circuncisão, que para nós seria um batismo, na verdade, proveitosa, se tu guardares a palavra. Mas se tu é transgressor da palavra, a circuncisão ou o batismo é a mesma coisa de não servir de nada, foi só um banho. Uhum. Porque tem gente que batiza agora, só que ele vai se converter só daqui 10 anos. né? Aconteceu comigo, eu me converti, sei lá, há uns 5 anos, eu me batizei, eu tinha 17 anos. Mas a conversão de conhecer o evangelho, de não apontar o dedo para alguém, de não achar que eu sou melhor, de não achar porque eu tenho um ministério eu sou melhor do que alguém, ela aconteceu faz pouco tempo, gente. Eu tenho que ser sincero. Uhum. Porque colocaram na minha cabeça que eu era salvo porque eu usava terno. Colocaram na minha cabeça que eu era salvo porque eu não jogava bola com meu filho. Colocaram na minha cabeça que eu ia ser salvo porque eu não fico empinando pipa com meu filho. Colocaram na minha cabeça que eu ia ser salvo porque eu não participo da festa de final de ano com a minha família, de Natal. É por isso que eu vou ser salvo, pelas coisas que eu faço, não porque Cristo fez alguma coisa por mim. Discorre, Elane, que eu preciso tomar água com açúcar. Ah, não, toma aí, porque é isso mesmo, gente. Falaram para nós, né? Nos falaram, né? Como diz, aprendemos errado. Para não falar que falaram para nós, aprendemos errado, achando que ia ser as nossas obras que seriam dignas de nos justificar de qualquer coisa. Como eu já falei isso aqui em lives atrás, se eu não me engano, na primeira live eu falei a respeito disso, pessoas ficaram chocadas. Eu recebi até no privado dizendo às pessoas: ai meu Deus, como é que você diz isso na frente de todo mundo que você se converteu há pouco tempo? Gente, é a realidade. Não adianta, para quem eu vou enganar? Eu vou enganar quem? Eu me batizei, mas o verdadeiro evangelho, a conversão, a compreensão de tudo que Cristo tinha feito por mim veio há muito pouco tempo.
Até há pouco tempo atrás, quer dizer. E eu acho que uma coisa que para mim fez sentido foi assim, ó, eu entendi o que foi que Cristo fez por mim. Ele me regenerou. Eu entendi e hoje eu falo qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso, meu Deus, ele fez muito mais por mim. Por que eu não vou perdoar aquela pessoa? Cristo me perdoou de Uau! tantas coisas mais. Eu pequei muito mais do que essa pessoa. Essa semana mesmo tivemos uma situação que a gente falou assim: como que eu não posso perdoar alguma pessoa se Deus me perdoou de muito mais? Cristo me perdoou de muito mais. E não estou fazendo isso para agradar. Não, é porque eu entendi, fui perdoada, fui amada. Ele levou sobre ele levou chibatada no meu lugar. Então, por que que eu não vou amar o meu próximo? Por que eu não vou me transformar? Se isso tudo é tão mais maravilhoso, mais esplêndido. A gente fica preso numa coisa que é muito fácil. Se eu chegar aqui, irmão, e eu pegar eu passo, né? Porque eu tenho bastante olheira, ok? Vou até mostrar aí pro povo ver, eu tenho bastante olheira. Eu passo corretivo. Mas se eu não passar, gente, um negocinho assim, ó, eu tiro tudo e vocês vão ver quem eu sou. É muito fácil. Agora, tirar o que é dentro de mim. Tirar a maledicência, ficar falando mal dos outros. Ficar falando da vida dos outros, comentando a vida dos outros. Como é que eu tiro isso, irmão Anderson? Como é que eu tiro dentro de mim a vontade de ter coisa que não me pertence? Uau! Deixando o verdadeiro evangelho entrar. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é muito fácil. E outra coisa, Alane, tem um grupo de pessoas que acreditam nisso, que eles são puros. E eles são colocados dentro da máquina de lavar. Todo dia que eles falam, a gente é julgado pela palavra, a palavra me julga. Ele é colocado dentro de uma máquina de lavar, só que ele esquece que essa capa, dessa inverdade, desse falso evangelho, cobre ele e protege ele como se ele estivesse dentro de um saco impermeável. Dentro de um saquinho plástico impermeável, fechado, ele está dentro da máquina, a máquina está batendo, só que quando você tira e abre o saquinho, a roupa está seca e suja. Esse é o grande problema. Porque tem uma camada fora dele, que ele acha que são as coisas que ele faz, que acha que protege ele, que ele é melhor que os outros. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Se, pois, a incircuncisão, que é aqueles que não conheceram o evangelho, guardar os preceitos da palavra, mesmo sem conhecê-la, porventura a incircuncisão, que são as pessoas que estão lá fora, que não pertencem a igreja nenhuma, não será reputada como circuncisão, como alguém que foi batizado, como alguém que é puro? Se ele fez tudo certo, Paulo está fazendo essa pergunta. Pera um pouquinho, cara, olha para mim, Paulo está dizendo. Você está querendo dizer para mim que você está aqui dentro, que você é batizado, só porque você usa gravata, terno, só que você fala mal dos outros, você se prostitui, você rouba, você joga, você bebe, você cai para os cantos, você fuma. E agora tem um cara lá fora que ele não se batizou, ele não usa gravata, ele não usa até exemplo do meu avô. Meu avô nunca pisou dentro de uma igreja evangélica. Morreu dia 21/6/1984. Até hoje eu me pego chorando por falta dele. Foi o maior exemplo de vida depois de Cristo para mim. Nem meu pai foi tão exemplo como o meu avô. Nem minha mãe foi tão exemplo como o meu avô. Então eu vou sim, pelo menos, sei lá, 3, 4, 5 vezes no ano no cemitério. Sabe para quê? Eu não vou lá para idolatrar, não, a plaquinha. Eu vou lá para lembrar de um homem que foi um herói para mim, sem nunca ter pisado dentro de uma igreja. Nunca deveu nada para ninguém, pagava suas contas, os vizinhos amavam tanto ele, Alane. Presta atenção, entra no Google e digita Gaudêncio Viana dos Passos. Rua Gaudêncio Viana dos Passos. Num bairro enorme. Todos os vizinhos dos bairros falaram, não tem como. Esse homem foi muito bom, ajudou muita gente. O nome da rua dele, onde ele morava, vai ser Gaudêncio Viana dos Passos, nome do meu avô, e eu tenho orgulho todas as vezes que eu passo nessa rua e eu olho para uma placa e falo, esse homem honrou o nome dele e nunca pisou dentro de uma igreja evangélica. Paulo está dizendo exatamente isso. Se ele nunca pisou, será que ele não vai ser justificado por Deus? Será que Deus não olhou isso nele? Será que Deus não olhou que ele prestava? Em algum momento ele disse para mim, eu ainda pequeno, eu lembro, ele falava assim, Deus, meu filho, Deus é muito bom com nós. Uau. Pegou aí, você que tá na live? Conseguiu entender? Ai, tomara que sim. Vamos terminar, Alane? Vamos. Aí você discorre, tá bom? E a incircuncisão por natureza se cumpre na lei, que não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da palavra, só porque você está congregando, só porque você é batizado, mas você transgride a palavra, é o que está escrito aqui. Porque não é judeu que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne. Mas o que é judeu,
o é no seu interior. Gente, eu vou pegar esse exemplo, porque é tão difícil de explicar esse texto na íntegra, no que Paulo estava falando a respeito dos judeus, que eu estou trazendo para a nossa época, Alane. Sim, claro. Porque senão vai ser difícil do pessoal que está vendo a live pela primeira vez, está conhecendo a Bíblia agora, vai ser difícil para você entender. Então, estou trazendo os termos para cá, para ficar bem claro, para os teólogos de plantão, que eu sei que tem muita gente que está na live aqui que conhece muito de Bíblia, e eu sei que por você conhecer de Bíblia, você está entendendo o que eu estou tentando transmitir aqui. Então, eu peço perdão para aqueles irmãos que leem muito a Bíblia, que conhecem mais do que eu, pela maneira que eu estou me expressando, trazendo de lá para o contexto atual, justamente para tentar explicar para aqueles que não conhecem de Bíblia. Diz o seguinte: mas o é judeu, não que o que é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no seu espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo estava querendo dizer então, Alane? Solta. Você entendeu? Gente, o que acho que Paulo está querendo dizer, que Jesus Cristo, e ele entendeu muito bem quando Jesus Cristo, né, quando ele se encontra de Jesus Cristo no caminho de Damasco, e ali ele fica até sem ver, e aí acho que ele, justamente por não ver, ele perdeu a referência visual, né, ele perde a referência visual, e ele tem um encontro espiritual, ele não é o que ele vê, ele fica ali 3 dias sem ver, para a gente pegar e ficar no espiritual. Jesus não morreu para que a gente ficasse somente nesse cumprimento, nesse checklist de coisas. Isso eu faço, isso eu não faço, isso eu faço, eu não faço. Mas ele busca, ele morreu para que a gente pudesse ter uma vida. Em que sentido? Uma vida regenerada, no sentido de fazer, de se transformar, de ter as marcas de Cristo, né? Ainda tem isso, as marcas de Cristo, ter isso dentro de nós, sermos transformados diariamente. Gente, mais uma vez, não estamos condenando nenhum uso, nenhum costume, mas que o nosso evangelho, o verdadeiro evangelho, possa agir em nós, que o uso e costume seja um detalhe, mas que a gente exale o perfume de Cristo, que a gente exale a verdade, que a gente tenha vontade, justamente como a gente entendeu que nós somos perdoados, nós somos reconhecedores, que a gente possa espalhar isso para todas as pessoas. É aí que o ID tem função, é aí que o ID pregar o evangelho tem razão, porque você entendeu, eu fui perdoado, eu pequei, eu fui perdoado, então eu vou também levar essa boa nova para todo mundo que precisa ser perdoado, que estão lá, que estão cometendo pecados, às vezes menores do que eu já pequei, do que eu fiz, mas eles precisam. Então, é só nesse momento, gente, porque se a gente for assim, ó, falar para alguém, olha, venha aqui reunir junto comigo, mas para você ser aceito junto conosco, você vai ter que fazer isso. Quem é que vai querer um evangelho desse jeito, irmão Anderson? Meu Deus. Quem vai querer? Ninguém, sabe? Sinceramente, a pessoa fala assim, ó, minha vida já tá nesse caos, eu ainda tenho que fazer esse checklist aqui para ser aceito por Deus, deixa quieto. Não consigo. Agora você vai e fala assim, ó, você vem do jeito que você tá, eu já tive como você era, eu também fui perdoada, eu fui amada, vem pra cá, eu vou te ajudar, e Cristo vai regenerar, ele regenerou em mim, porque ele não pode regenerar em você. Meu Deus, é lindo demais isso. Gente, vocês estão tendo noção disso? Eu tô pedindo tanto a Deus, Alane, eu tô aqui tanto na comunhão para que essas 421 pessoas que estão com a gente agora consigam compreender dessa maneira. Compreender que nós não estamos falando mal de denominação, nós não estamos falando mal de uso e costume. Nós só estamos querendo dizer, essas coisas são importantes, os costumes são. Denominação, demais. O que nós estamos querendo dizer é que existe uma coisa muito mais importante que existe antes dos usos e costumes e antes das denominações, que é o favor de Deus pela alma do ser humano que estava podre, que estava jogada, que estava solta pelo mundo. É desse amor que a gente está falando, que está acima de todas as coisas. É desse amor que a gente está falando. É muito forte, meu Deus do céu. É muito forte, Alane. Muito forte. Espero que você que esteja nessa live hoje, olha, você que viu essa live e essa live tocou no seu coração, e você conhece alguém nessa situação que não está acreditando mais na sua salvação, que não está acreditando mais no amor de Deus, pega essa live e encaminha para essa pessoa. Encaminha para essa pessoa. Fala para ela participar com a gente. Mas a igreja colocou para fora, não tem problema. Jesus Cristo te acolhe. E a gente vai estar aqui. De alguma forma, a gente vai tentar te ajudar. Uhum. Sabe? Porque se alguém te desprezou, Jesus não vai te desprezar. E eu, como discípulo dele,
não sou apóstolo, discípulo dele, e você também que está vendo essa live, vamos ajudar de alguma forma. Vamos ajudar de alguma forma. Para que naquele dia, no dia que se desnudar cada ser humano do seu próprio corpo, e a gente se comparecer perante o tribunal de Cristo, eu sinto Deus falar isso, Alane. Glória a Deus. E os livros forem abertos, alguém vai lembrar desse dia, do dia dessa live, que nós falamos do verdadeiro evangelho. Nós falamos do verdadeiro amor de Deus. Que nós falamos da misericórdia e do poder desse Deus. Que perdoa, que salva, e que os braços dele ainda está aberto para todo aquele que for a ele. Como ele mesmo disse, aquele que vir a mim, Anderson, Alane, aquele que vir a mim, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Tragam para mim. E esse é o nosso papel. É o meu papel, Alane. É o teu papel. É o papel dessas 413, 416 pessoas que estão com a gente nessa live. É o nosso papel. Trazer as pessoas de novo para o Criador. Para eles acreditarem que ainda tem esperança. Sim. Minha irmã, suas últimas considerações com esse lindo capítulo. Acabei de passar uma mensagem sim que disse: me acho o mínimo na presença de Deus. Tenho certeza que nem o irmão Anderson, nem eu, nós nos achamos melhor do que ninguém. Eu acho que nós só somos aqui, nós estamos aqui só para... Eu vou falar por mim, né, irmão Anderson? Depois o irmão faz essa consideração. A do irmão, para mim, eu só tô aqui falando o que eu recebi de Deus por misericórdia. E hoje, por ter recebido essa misericórdia, eu tenho vontade de falar para todas as pessoas. Eu tenho vontade de divulgar para todo mundo que eu queira, que eu conheça, que queira se arrepender, que queira ter uma vida regenerada, uma vida na presença de Cristo, na presença de Deus. É só isso. Eu não sou. Você que está achando que você é pequeno, todos nós somos pequenos. E justamente quando nós fazemos pequeno, é lá que a presença de Deus é grande. Você não precisa se achar grande para você sair falando para ninguém, porque nós não nos achamos grandes. Nós aqui só estamos fazendo o quê? Talvez tivemos um pouco mais de coragem de colocar aqui o rosto, divulgar o rosto e falar disso, mas eu tenho certeza que tem, nessas 430 pessoas quase agora que estão aqui, tem pessoas aí que sabem muito mais do que a gente. E que às vezes ficam retidos, porque falar, mas como é que eu vou falar disso? Mas eu tenho certeza, tem obras maravilhosas, arrependimentos, obras de conversões maravilhosas nessas pessoas que estão vendo. Então, que a gente possa ser o divulgador da boa notícia, não porque nós somos grandes, mas porque quem está em nós, é grande o suficiente para agir no coração de cada um. É só isso que eu desejo. Boa semana para todos e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu vou te pedir uma coisa. Segura a tua Bíblia. Segura a tua Bíblia. Pessoal que está aí, tira um print. É nisso que a gente acredita. Tira um print aí. Tira aí. A gente espera um pouquinho. Tira um print. É nisso que a gente acredita. É nesse amor, no amor que está aqui. Tá bom? Tira um print. É nesse amor que a gente acredita. Pronto? Tiraram o print? Top! Gente, Deus abençoe a todos. Olha, um abraço muito forte para os irmãos São José dos Campos, Acre, Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, Guarulhos, Anápolis, Teixeira de Freitas, Rancharia, Suzano, Santa Bárbara do Oeste, Iguaçu, Malhada, lá na Bahia, São Carlos, Sorocaba, Montes Claros, Altamira, Cornélio Procópio, Atamogi, Minas Gerais, Tapiraí, Camaçari, Campina Norte, em Goiás, a turma lá do Mato Grosso, Joinville, Pernambuco, Aparecida de Goiânia, tem gente de Portugal. Olha, Deus abençoe, porque aí tá tarde, eu sei que vocês estão já avançado no horário aí. Japão, já é manhã no Japão, Deus abençoe. A Alane lá da França, tem mais alguém da França lá que eu sei. Pernambuco, Mato Grosso, muita gente que está escrevendo. Ó, tem Taubaté, o Edão de Araraquara, um grande amigo, Edão. Um beijo, um abraço aí para você, para toda a tua família, Edão. Ibitinga, Itaquera, Curitiba, vai acabar. Franca, Paraná, tem muita gente do Paraná assistindo a gente. Deus abençoe a todos, que a semana de vocês seja uma semana abençoada. Ah, tem Vera também, GCaba, alumínio, olha só, de alumínio. Deus abençoe a todos, que a semana de vocês seja muito abençoada. E domingo que vem a gente tem o capítulo 3. Se você tem alguém na tua família aí que precisa ouvir essas coisas, chama para participar com você. Tamo junto para a vida eterna. Alane, Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Boa semana a todos.